Então, pessoal, eu estou tentando montar esse vídeo aqui para ajudar na questão das equações aí. O que são equações? Equações são letras dentro da matemática, e as letras dentro da matemática é chamada de álgebra. Para que exista uma equação, então, tem que ter o quê? Um sinal de igualdade e algum valor desconhecido. Dentro da parte de eletricidade existem várias fórmulas matemáticas que aparecem letras. Várias fórmulas, carga elétrica, número elementar, carga elementar, são letras que se envolvem dentro dos cálculos aí de eletricidade. Nesse caso aqui, está dando que a carga elétrica é igual a número de cargas elementares vezes a carga elementar. Se eu quero saber qual que é o número de cargas elementares, eu tenho que isolar a letra N. Como que eu faria nesse caso aqui? Então eu tenho Q é igual a N vezes Z. Dentro das equações, sempre a gente trabalha com a operação inversa. Perceba que eu tenho que encontrar o valor do N. Então, esse valor E, ele está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, eu tenho Q, que é divididos por E, é igual a N. Logo, N vai ser igual a Q divididos por E. Aí, fazendo esse processo, substituindo as letras por números, eu encontro o valor do número de cargas elementares que tem nessa situação. Aqui o campo elétrico, outra demonstração que na elétrica eu uso letras aí. O campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Se eu quero saber qual que é o valor da carga, então eu tenho aqui campo elétrico, a força dividido por carga. Eu preciso saber qual que é a carga, então eu vou, esse valor Q, que a carga está dividindo, ele passa com a operação inversa. Então E vai ser igual E vezes Q igual a F. Logo, o E está multiplicando, vem no sentido de dividir. Então, eu tenho F divididos por E. Para encontrar o valor da carga, vai ser a força dividido pelo campo elétrico. Várias outras fórmulas aí a gente observa que eu preciso de letras para a gente entender. Então, nesse caso aqui, para mim, eu quero saber o valor do D. Quanto que é o valor do D aqui, a distância de cargas elétricas. E a fórmula que nos possibilita isso é E igual a Q, K vezes Q, divididos por D ao quadrado. Esse D ao quadrado, ele tá aqui dividindo, passa no sentido, no membro aqui, multiplicando. Q vezes K. Eu preciso encontrar o valor do D. Então, D ao quadrado vai ser igual a essa igualdade divididos por E. Perceba que a operação inversa da multiplicação é divisão. A operação inversa da potência é raiz. Então, D vai ser igual a raiz quadrada de K vezes Q divididos por E. Encontrando a raiz desses cálculos aqui, a gente encontra o valor do D, que no caso é a distância entre as cargas que estamos procurando aí. Vários outros exemplos aí dentro da elétrica, a gente usa as fórmulas matemáticas que envolvem letras. Letras, álgebra, equação. Perceba o seguinte aqui. Então, dentro da equação pura de matemática, o que seria uma equação? Uma equação é uma sentença matemática que expressa por um sinal de igualdade. Então, o que tem que ter na equação? Um sinal de igualdade e um valor desconhecido. Pode ser qualquer letra. No caso, aqui é o x, que é o valor desconhecido. Toda equação, então, tem dois membros. O primeiro membro, a igualdade, e o segundo membro. Então, isso é uma equação, isso não é uma equação. Por que não é equação? Porque não tem uma letra. Embora tenha sinal de igualdade, não tem um valor desconhecido, portanto, não é equação. A gente pode entender a equação como um equilíbrio entre uma balança. Quando que eu mantenho um equilíbrio numa balança? Quando os dois pratos, numa balança de pratos, está nivelado, está equilibrado. Então, o que acontece nesse exemplo aqui? Percebo que nesse prato eu tenho dois pesos com o mesmo valor, com duas unidades com o mesmo peso, mais 10 gramas, está equilibrado com 18 gramas e um outro peso igual aqui. Então, eu tenho 2x, dois pesos iguais, mais 10 é igual a 1x mais 18.
como é que eu preciso encontrar o que? Nesse caso aqui, o valor do x. Então, para mim chegar ao valor do x, se eu tirar esse x de um lado, eu preciso tirar do outro também. Então, se eu tirar um x daqui, eu tiro um x desse lado aqui e mantenho o equilíbrio na balança. Ou seja, o que implica isso? Implica que quando um termo passa para outro membro, eu tenho que trocar o sinal dele. Eu trabalho com o sinal invertido. Então, nesse caso aqui, ó, o x ele era positivo, passa para cá negativo. O 10 ele era positivo, vem nesse sentido negativo. Então, 2x menos 1x sobra x, 18 tira 10, sobra 8. Portanto, o valor do x aqui é 8. Vamos ver se fecha isso. 8 com mais 8, 16, com mais 10, 26. 8 com 8, 16, com mais 10, 26. Então, o valor do x é realmente 8. Outros exemplos aqui para a gente se localizar, para não estar usando esse processo da balança aqui. Isso aqui é demonstrativo para ver que existe uma equivalência, uma igualdade. A gente usa esse procedimento. Aqui eu tenho 5x e aqui eu tenho 600 gramas. Então, 5x é igual a 600. Para encontrar o valor do x, sempre eu trabalho com a operação inversa. O 5 está multiplicando, passo para cá, ou no segundo membro, dividindo 600 divididos por 5, 120. São exemplos básicos aqui para que a gente consiga firmar esse conteúdo aí. Numa situação problema aqui. O que acontece aqui? 2 rolos de fio juntos pesam 30 kg. Quanto pesa cada um deles? Se o maior tem 8 kg a mais que o menor. Então, o que eu tenho aqui? 2 rolos. O primeiro rolo e o segundo rolo. O primeiro eu não sei quanto que pesa, vou dizer que é x. Juntando com o segundo, que é o peso do primeiro, mais 8, isso vai equivaler a 30 kg. Se eu tenho um x mais um x, ou 2 pesos desconhecidos, então eu tenho 2x, é igual a 30. Esse 8 ele é positivo, passa para a operação inversa. 30 tira 8, fica um 22. Esse 2 ele está multiplicando, o inverso disso é dividir. Então, 22 dividido por 2 fica com 11. Ou seja, o primeiro rolo pesa 11 kg, o segundo é 11 mais 8 kg. Então, isso vai dar 19. 19 quilos mais 11 quilos fecham os 30 kg aí. Observe esse exemplo aqui. Um poste padrão custa 4 vezes o preço de outro poste. Qual é o preço de cada um? Se os dois juntos custam R$1.200. Então, eu vou dizer que o primeiro poste, não sei quanto que custa. O segundo poste custa 4 vezes esse valor. E os dois juntos, juntando isso, dá R$1.200. Então, se eu tenho aqui 4 com mais 1, eu tenho 5, vezes um valor desconhecido é igual a 1.200. Esse 5 está multiplicando, a operação inversa é dividir. E esse traço aqui é uma divisão, é uma fração, então isso é uma divisão. Então, eu vou dividir 1.200 por 5. 1.200 divididos por 5. 2 vezes 5 dá 10, sobram 2. 4 vezes 5 dá 20, 0. Sobrou 0 que vem para cá, então o valor de um poste é 240. O valor de um poste é 240, que seria o primeiro, no caso aqui 240. O segundo é 4 vezes isso. Então 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. R$960 com mais 240 fecha os R$1.200 aí. Então assim a gente